Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 803. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 26 minutos da quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante e descansado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Registro aqui, Tanguy, que o Petit Jornal agora tem um canal de cortes no YouTube. É o @Petit Jornal Cortes Oficial. Fica aqui o convite para o pessoal conhecer esse segundo canal do Petit Jornal. Nós temos aqui o canal que acaba desenvolvendo todas as nossas lives, esse onde nós gravamos o bate-papo, e agora temos um segundo canal destinado especificamente para cortes. E tá aqui no primeiro assunto de hoje, nós vamos falar sobre o fato dos Estados Unidos estarem ao lado da Rússia contra a Ucrânia e contra a Europa. O mundo está ficando um pouco confuso, porque os Estados Unidos estão mais próximos da Rússia do que da Europa e estão hostis à Ucrânia. Vamos a isso, Tanguy? Dá um cansaço, não dá, né, Nelson? Essas mudanças todas, que a gente começa a se acostumar com o mundo do jeito que ele é, e aí muda tudo. Então, Daniel Souza, antes de mais nada, deixa aqui as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha nessa live aqui no YouTube, onde nós temos um canal de cortes, né? Então, o link vai estar na descrição desse episódio aqui. Se inscreve lá, pra gente vai fazer muita diferença. E o pessoal também que nos acompanha lá no podcast, né? Em qualquer aplicativo que seja. Uma honra estar com vocês aqui nessa quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Daniel Souza, hoje, na verdade, ao longo dos últimos dias, né, a gente vem tendo algumas mudanças de posição dos Estados Unidos com relação à questão da Ucrânia, naturalmente com o governo de Donald Trump, que, aliás, está completando um mês no dia de hoje. E o Trump sugeriu que a Ucrânia é a culpada pela agressão russa e que, por isso, não merece um lugar na mesa de negociações, tá? Peraí, Tanguy. Vamos lá. A Ucrânia foi invadida pela Rússia, ela é responsável pela Rússia ter invadido a Ucrânia e ela não merece um lugar na mesa de negociações, é isso? Mesmo tendo sido invadida. Eu não vou saber te explicar. Você quer as aspas do Trump? O que ele disse foi o seguinte: gostaria. Acho que eu tenho o poder de acabar com essa guerra. E acho que tudo está indo muito bem, completando, para acabar com a guerra. Hoje eu ouvi, não fomos convidados, naturalmente aqui fazendo troça com a Ucrânia. Bem, vocês já estão lá há 3 anos. Vocês deveriam ter acabado com a guerra. Vocês nunca deveriam ter começado a guerra. Vocês, Ucrânia, poderiam ter feito um acordo. Então, Daniel Souza, o resumo da ópera aqui é que Donald Trump está dizendo que a Ucrânia, que é uma aliada dos Estados Unidos desde o início da guerra, que os Estados Unidos estão financiando há bastante tempo, que é o inimigo da Rússia, que é um rival geoestratégico dos Estados Unidos, não é de hoje, que essa Ucrânia é a culpada pela guerra na qual ela foi invadida, né? E aqui, sem qualquer tipo de simplificação, tá, gente? A gente sabe que as tensões que precederam ali a guerra foram muitas. Você teve, de fato, uma série de tensões diante da população russa no leste da Ucrânia, mas o fato é que quem invadiu, quem começou a guerra na real, foi a Rússia quando fez aquela invasão. Numa guerra que, aliás, vai completar depois de amanhã, Daniel Souza, 3 anos, né? E vou abrir mais um parêntese aqui, né? Como tem acontecido todos os anos, quando a guerra completa aniversário, isso aconteceu no aniversário de 1 ano e 2 anos, os países aliados da Ucrânia tentam aprovar na Assembleia Geral da ONU uma resolução condenando a guerra. Então começaram a articular para esse ano agora fazer uma resolução desse tipo também. E a resposta dos Estados Unidos é, a princípio, não assinaremos. Os Estados Unidos não pretendem assinar uma resolução que condena a Rússia, né, na verdade, que critica a Rússia, ou, enfim, censura a Rússia e dá apoio para a Ucrânia. Naturalmente, Daniel, no meio disso tudo, Zelensky ficou extremamente decepcionado com a postura, apesar de a gente já sabia que isso estava para acontecer, e ele respondeu que o Trump está querendo agradar o Putin, né? Disse ele, abro aspas, infelizmente o presidente Trump, com todo o respeito que tem a ele como líder de uma nação
que nós respeitamos muito, está vivendo numa bolha desinformativa. O Trump respondeu mais uma vez. Ele é ok, falando do Zelensky. O Zelensky é ok, mas não me importo com ele pessoalmente. O que importa é que o trabalho seja feito. Você tem uma liderança que permitiu que a guerra continuasse, que nunca deveria ter acontecido. E ele completou ainda dizendo que o Zelensky é um ditador sem eleições, e a gente sabe exatamente de onde isso vem, Daniel Souza. Ele está dizendo que o Zelensky é um ditador porque o mandato do Zelensky acabou, não teve eleições porque está sob lei marcial, e quem está falando sobre isso o tempo todo é, olha, o Zelensky não tem legitimidade para negociar sobre a guerra, é o Putin. A gente sabe exatamente de onde que isso vem, e ele ainda disse que o Zelensky tem apenas 4% de aprovação. Isso também é falso. A última pesquisa eleitoral, a última pesquisa, na verdade, de satisfação, né, de aprovação do governo, feito de forma independente na Ucrânia, mostra que a aprovação do Zelensky está em queda, não há nenhuma dúvida disso, mas está na casa dos 58%. Que quando a guerra acontece, a aprovação lá vai lá para cima, está em queda, mas não está em 4%, está em 58%. Agora, Tanguy, a gente conhece a estratégia do Donald Trump, está lá no livro A Arte da Negociação, livro sobre o qual a gente falou na aula gratuita biográfica a respeito de Donald Trump, que está disponível no canal do YouTube do Petit Jornal. E um dos pontos que o Trump coloca como balizas, como princípios de uma negociação, é desmerecer o seu interlocutor. Então, o que ele está fazendo na prática é dizendo assim, ô Zelensky, você está atrapalhando, você não tem nem legitimidade, você não tinha nem que estar aqui. Eu quero fazer um acordo com o Putin, eu quero acabar com essa guerra e você está tumultuando os meus objetivos. Então, eu vou desmerecer você até para que eu consiga atingir os meus objetivos com maior facilidade. É claro que a gente está falando de uma Ucrânia que prevê na sua legislação a suspensão de eleições quando você está em lei marcial. Se uma invasão de um vizinho poderoso que toma 20% do seu território não é motivo para uma lei marcial, eu não sei o que é motivo para uma lei marcial. Então, o Zelensky, nesse sentido, está muito bem embasado. Até os britânicos vieram em defesa dizendo, olha, a gente também suspendeu eleições durante a Segunda Guerra Mundial, acontecem movimentações nesse sentido quando uma nação está diante aí de uma guerra como essa. E aí, em cima disso, Daniel, o Zelensky disse que o Trump está ajudando o Putin a espalhar mentiras, né, sobre o conflito e está ajudando, inclusive, a Rússia, né, o Putin, a sair do isolamento internacional. E aí ele respondeu, Daniel, tardiamente, é verdade, porque quando o Trump falou pela primeira vez sobre a questão da compra de terras raras da Ucrânia, e disse que a Ucrânia tinha que oferecer, né, dar, né, basicamente transferir para os Estados Unidos 500 bilhões de dólares em terras raras. Lembrando, esse aqui é um dado que eu tenho trazido sempre, Daniel, os Estados Unidos ofereceram, desde o início da guerra para a Ucrânia, cerca de 90 bilhões, um pouco mais de 90 bilhões em ajuda, de armas e ajuda de uma forma geral. O Trump está pedindo 500 bilhões. No primeiro momento, o Zelensky não respondeu. Óbvio, Daniel, você está falando sobre os Estados Unidos, um presidente volátil, um presidente que o Zelensky ainda estava tentando entender para onde que o Trump iria, então não respondeu. Mas hoje ele deu a resposta, não posso vender o meu país. E disse ainda, Daniel, que vai levar o Kit Kellogg. Kit Kellogg é um enviado da Casa Branca para a questão de Rússia e Ucrânia. Então, segundo o Zelensky, ele vai levar o Kit Kellogg para um passeio, no qual ele verá 20% a 30% da capital Kiev destruída e poderá perguntar em quem os ucranianos confiam mais, se em mim ou se no Putin. Então, Daniel, a gente está consolidando aqui uma mudança de postura dos Estados Unidos que a gente já desconfiava, a gente já falava aqui no Petit Jornal. O Trump ele tem uma admiração muito grande pelo Putin. Me arrisco a dizer que o Putin é tudo aquilo que o Trump gostaria de ser. É tudo aquilo que o Trump tenta construir para si mesmo. Mas o Putin não é comunista, Tanguy? Eu fiquei sabendo que o Putin era comunista. Cara, o Putin comunista é maravilhoso. O Putin comunista é ótimo, né? Porque não tem nenhum embasamento a não ser o fato dele ter trabalhado para a União Soviética, que era onde ele vivia, né? Então, ele não tinha muita alternativa. Mas quem quiser saber mais sobre o Trump, sobre a base de pensamento dele, como é que ele enxerga essas coisas todas, fica a recomendação mais uma vez para assistir a aula gratuita que eu e Daniel ministramos no YouTube do Petit Jornal na última terça-feira, né, no dia 18. Entra lá no YouTube do Petit Jornal, tá lá, aula gratuita sobre Trump, uma aula biográfica
entendendo a trajetória do Trump, a gente consegue ver muito bem por que ele está fazendo as coisas da maneira como ele está e os motivos pelos quais ele admira tanto o Putin, a ponto, inclusive, de rifar a Ucrânia, que é naturalmente uma aliada muito mais natural para os Estados Unidos do que o governo do Putin, Daniel. Tanguy, tivemos a divulgação de uma pesquisa no Washington Post, uma pesquisa que foi produzida pelo Instituto Ipsos. Como as primeiras impressões dos americanos em relação ao governo do Donald Trump? 57% dos americanos, segundo a pesquisa, acreditam que Trump foi além de suas atribuições como presidente. Ah, não pode ser. Será mesmo que foi além das atribuições como presidente? 43% apoiam as ações de Trump no primeiro mês de mandato e 48% se opõem. O que é algo, no mínimo, curioso. Quer dizer, muita gente apoia, inclusive, que o Trump vá além de suas atribuições como presidente. 45% aprovam a condução da economia e 53% reprovam. 50% aprovam a política de imigração, 48% desaprovam. 62% dizem que Trump não é honesto nem confiável. 35% acreditam em sua honestidade. 75% consideram que a gestão está dentro do esperado e 25% acham que a condução de Trump é inesperada. Estou surpreso, não esperava que Donald Trump fizesse essas coisas que ele está fazendo. Quando a gente olha para esses números, Tanguy, em algumas situações pode parecer um pouco contraditório, mas a gente pode observar que o Trump tem muita oposição dentro dos Estados Unidos. Aliás, isso já era de se esperar. A gente está falando de um país onde o Partido Democrata tem sua força, onde existe uma resistência grande ao Trump em algumas áreas densamente povoadas. E a gente está observando também que, embora muitos acreditem que Trump pode estar, eventualmente, ultrapassando suas atribuições, não vem problema nisso. E a área na qual o Trump tem mais aprovação é na política de imigração. Talvez porque tenha sido um assunto que o Trump falou muito, talvez porque seja um assunto em que muitos americanos acabam realmente considerando uma prioridade. E também me chamou a atenção o desempenho na pauta econômica não ter sido bom, e isso tem relação direta com o que tem sido chamado nos Estados Unidos como $1, um ovo, né? Porque um ovo nos Estados Unidos está custando por volta de $1, o que é muito caro. A inflação nos Estados Unidos não está na meta, o custo de vida continua muito alto nos Estados Unidos, e isso atrapalha realmente a percepção das pessoas, a popularidade do governo no que diz respeito à condução da economia. Ô Daniel Souza, você me permite falar diretamente com os nossos ouvintes aqui sobre fazer uma inconfidência, Daniel Souza? Você, Por favor. uma indiscrição aqui. Daniel Souza sofre quando a gente fala sobre calor. Calor, Daniel sofre, Daniel quer ir para o lugar, ele fica procurando qual o lugar mais frio do planeta Terra para ele poder ir, né? República da Carélia. República da É o Carélia. atual objetivo. Eu estava esperando você falar para não falar assim, Tanguy tá dizendo que o Daniel quer ir para a República da Carélia. Mas é o que o Daniel Souza quer. E eu vou deixar, Daniel Souza, a minha recomendação para você que está no lugar quente, lugar fresco, lugar frio, lugar muito frio, que é dar uma olhada no que a Insider Store tem para te oferecer. A Insider, Daniel, a coisa que mais me impressiona quando eu entro lá no site é a diversidade enorme de produtos que eles têm. Tem cada vez mais produtos, de cada vez mais cores diferentes. Aliás, a gente está gravando esse episódio aqui com a Insider, com a Tech T-shirt da Insider, que é uma camisa que é ótima para usar, por exemplo, em dias de calor, porque mantém ali o equilíbrio térmico. Eu tenho também, Daniel, um casaco, né, um hoodie, que quando está no Rio de Janeiro é impossível utilizar, mas quando você vai para um lugar frio, é muito bom, muito confortável, esquenta de verdade. E tem também, por exemplo, a calça Future Form, que também garante conforto térmico, desamassa no corpo, é resistente à água, é prática, como aliás todas as roupas da Insider, pelo fato de que usa o tecido tecnológico. Então fica aqui, Daniel, a super indicação para dar uma olhada no catálogo incrível que a Insider está montando, aliás, vem evoluindo dia após dia, é impressionante. Tem um link no descritivo desse episódio que está com um descontaço. Os preços já são muito bons, mas você tem um desconto lá. Lembrando que você tem um super custo-benefício pela durabilidade das peças
que é o que eu mais gosto na Insider, Daniel, a praticidade e a durabilidade dos produtos da Insider. Gente, é só clicar no link que está no descritivo que você já vai ter o desconto do Petit Jornal. Aliás, a Insider vai saber que você chegou por aqui. Fica aqui a nossa recomendação. Tanguy e eu somos usuários dos produtos da Insider, são produtos de alta qualidade, ótima relação custo-benefício. Fica aqui a nossa recomendação para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel Souza, a gente viu hoje uma cena que foi de partir o coração. E aqui ela é de partir o coração pelo lado humano, né? Independente do que você acredite, qual seja a sua origem, qual é o seu credo. É extremamente chocante, né? O que a gente viu hoje no Oriente Médio, que foi o Hamas devolvendo hoje os corpos de quatro pessoas foram sequestradas no dia 7 de outubro. Entre eles, nós tínhamos o corpo de uma pessoa de 83 anos, além de uma mulher chamada Shriri Bibas, que foi sequestrada no dia 7 de outubro e foi devolvida hoje, o corpo dela foi devolvido, assim como seus 2 filhos, Ariel Bibas, de 4 anos, e Kfir Bibas, de 9 anos. Foi o mais jovem sequestrado e hoje todos esses corpos foram devolvidos. Tem um adicional, Daniel, que também acrescenta, né, para o peso da coisa. O Yarden Bibas, que era o marido da Shriri e o pai das crianças, também foi sequestrado junto com a sua família no dia 7 de outubro de 2023 e ele foi libertado no dia 1º de fevereiro. Né? Então, Israel e, enfim, as pessoas de uma forma geral ficaram muito tocadas com isso. Isso aqui não significa em absoluto, de forma alguma, de jeito nenhum. Aliás, quem acompanha o Petit Jornal sabe que a gente fala sobre isso o tempo todo, da dimensão humana absolutamente atroz do que aconteceu na faixa de Gaza, da mortandade de crianças, de recém-nascidos, de idosos, de tudo que se possa imaginar. Os 48 mil mortos, pelo menos os registrados, que nós tivemos ao longo dessa campanha israelense, mas isso, se a gente não se sensibiliza com o lado humano das coisas que acontecem, Daniel Souza, a gente perdeu um pouco da nossa humanidade, né? Ver os caixões sendo entregues ali foi algo, de fato, muito pesado. E fica a reflexão, né, para todo mundo que se posiciona acerca do que acontece no Oriente Médio, acerca do que acontece na faixa de Gaza, em Israel. É um dia triste que se soma a tantos outros dias tristes que a gente vem vendo desde o dia 7 de outubro, Daniel. Apenas uma pequena correção, Tanguy. Um dos meninos, ele não tinha 9 anos, ele tinha 9 meses. Perdão. Tá anotado certo aqui na minha pauta, 9 meses, perdão, eu falei 9 anos. 4 anos, o menino Ariel, e o Kfir Bibas, 9 meses. Perfeito, Daniel. Ele estava engatinhando no momento que foi sequestrado. E por isso que a gente classifica justamente o que aconteceu em 7 de outubro de 2023 como um atentado terrorista, porque você acaba tendo uma ação deliberadamente focada em atingir civis, pessoas que não têm relação direta com algum conflito. E uma outra coisa que também entristece bastante, Tanguy, é que nós tivemos esse ataque do Hamas atingindo kibbutz, atingindo inclusive pessoas socialistas que existem em Israel, que têm muitas vezes uma opinião mais pró-Palestina, que tem ali uma visão de maior cooperação, uma visão muitas vezes simpática à criação de 2 estados, e essas pessoas acabaram sendo em grande medida impactadas pelo ataque. Isso teve uma repercussão gigantesca em Israel, a tal ponto que o presidente de Israel pediu desculpas pelo que aconteceu, pelas falhas do Estado de Israel em proteger seus cidadãos no dia 7 de outubro de 2023. Quem não pediu desculpas foi Netanyahu, né? Netanyahu, que continua tentando jogar para o infinito qualquer tipo de comissão que investigue as responsabilidades daquele dia. A gente está gravando esse episódio, Daniel, no dia 20 de fevereiro, na quinta-feira, são 21 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Então, talvez quando você nos ouvir, você tenha mais informações, mas nesse momento há uma dúvida sobre o corpo da mãe, se seria de fato a mãe das crianças. Não se sabe ainda, não é conclusivo. É provável, né, que em breve a gente saiba, né, tenha mais informações, mas nesse momento há uma dúvida com relação à identidade do corpo, né, que foi entregue como sendo o corpo da mãe das crianças, Daniel.
Tanguy, avançando para a próxima pauta, nós tivemos uma evolução no escândalo dos criptoativos na Argentina. O criador da Libra, do criptoativo, ele disse que pagava propinas a Karina Milei, que é justamente a irmã do presidente. Isso, na prática, foi ele se gabando ali em mensagens enviadas a possíveis investidores. Aí, então, a gente está na seguinte situação. Ele estava se gabando para possíveis investidores falando bravata, ou ele estava falando algo que é real, né? Que ele realmente subornava a Karina Milei e, consequentemente, o que ocorreu com a divulgação da Libra na semana passada pelo Milei é algo ainda mais grave do que se pensava até o presente momento. Registro aqui que a Argentina está num momento muito importante, um momento crucial, onde você negocia um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional na casa de 10 bilhões de dólares. A gente está falando também de um momento onde o índice Merval da Argentina caiu 5,58% na segunda-feira, mas acabou se recuperando na terça, com uma alta de 6,1%. O risco país na Argentina chegou a aumentar, mas depois voltou a recuar. E a popularidade do Milei, ela caiu de 51,8% para 49,3%. Só para lembrar, né, que talvez alguém não tenha ouvido os últimos episódios, a Libra foi uma meme coin, né, uma espécie de um criptoativo, né, uma criptomoeda, que se valorizou muito a partir de promessas do Milei, de que você estaria contribuindo para o crescimento da Argentina e tudo, e depois caiu bizarramente. Isso acabou gerando uma ampla investigação sobre de onde que veio isso. Por que o Milei está falando sobre isso? Ele é presidente da República. Por que ele está falando sobre um criptoativo, né? E quem é que arca com os prejuízos gigantescos, enormes, que foram causados às pessoas que compraram essa criptomoeda. A investigação é necessária porque existem duas hipóteses. Ou o Milei foi um fã afobado do Donald Trump e acabou divulgando um criptoativo para tentar mostrar que a Argentina é conectada a novas tendências, é conectada à agenda trumpista, que quer valorizar esse tipo de dinâmica de investimentos, ou ele está aí envolvido em algum esquema de enriquecimento, porque quando ele divulga o criptoativo, ele se valoriza mais de 1000% em poucas horas e depois ele acaba virando pó, praticamente. Daniel Souza, eu queria falar um pouquinho, já que a gente está na América Latina, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a Colômbia. E lembrar que nós temos um governo na Colômbia, que é o governo do Gustavo Petro, que colocou como uma das suas metas, né, um dos seus objetivos maiores, assinar acordos com todos os grupos guerrilheiros para encerrar de vez a violência guerrilheira na Colômbia, né? É importante lembrar que a Colômbia é um país que convive com a violência, né, com uma guerra civil desde 1949, né? Não que tenha começado em 49 a violência, mas ela se estabeleceu como uma guerra civil, né, claramente a partir de 1949. Temos, inclusive, uma aula no Petit Cursos sobre a Colômbia, se você quiser entender um pouco mais esse contexto. E houve sucesso recentemente, Daniel, na assinatura de um acordo de paz com as Farc, né? A gente está falando sobre um acordo que começou a ser desenhado lá em 2016 pelo ex-presidente Juan Manuel Santos. Houve, inclusive, uma consulta popular para saber se o acordo deveria seguir ou não. E a população disse que não aceitava, que queria justiça e que não necessariamente encerrar o conflito naquelas bases seria razoável. O governo foi à frente mesmo assim, concluiu o acordo e nesse momento, portanto, as Farc elas não são mais uma guerrilha. Você tem uma dissidência das Farc, que continua na ilegalidade, mas você tem, no entanto, as Farc sendo normalizadas na política, se tornando, inclusive, um partido político colombiano e abdicando, portanto, de qualquer uso da violência. Tem uma outra guerrilha, no entanto, que é a ELN, que foi criada em 64, aliás, o mesmo ano das Farc, que até hoje não negociou um acordo. E há uma discordância importante entre a ELN, o Exército de Libertação Nacional, e o governo colombiano, pelo fato de que a ELN afirma, né, critica o governo, dizendo que o governo está aceitando negociar com uma dissidência da ELN. O que a ELN diz tem que negociar só comigo. Você não pode pegar uma dissidência e negociar com eles também, porque senão você enfraquece a minha posição. O resultado disso, Daniel, é que nós temos em algumas regiões da Colômbia uma violência muito intensa ainda, e ao longo dos primeiros meses agora do ano de 2025, a gente tem visto isso acontecer com frequência.
principalmente na região de Norte de Santander. Norte de Santander, Daniel, fica na parte norte da Colômbia, coladinho na fronteira com a Venezuela, e nós temos observado desde janeiro um aumento da violência naquela região. Só para ter uma ideia, Daniel, em janeiro nós tivemos ataques da ELN nessa região com mais de 80 mortos e pelo menos 36 mil deslocados e milhares de pessoas que não conseguiram sair das suas regiões, mesmo que quisessem fugir. Essa é uma região importante, Daniel, ali na região das montanhas, por conta do cultivo de coca, né? Então a gente está falando ali sobre áreas muito grandes de cultivo de coca, que são, portanto, matéria-prima para a produção da cocaína e que gera, portanto, atritos, conflitos ali pelo domínio da região. E da noite de ontem para a manhã de hoje, Daniel, nós tivemos 4 ataques com explosivos nessa região de Norte de Santander, né? Ali em cidades fronteiriças com a Venezuela. Então, a capital da província, né, Cúcuta, teve uma explosão e outras 3 explosões em Villa del Rosario, que fica na região metropolitana de Cúcuta, é muito perto ali, tudo isso na fronteira com a Venezuela. O governo do Petro ordenou o exército a chegar lá e resolver a situação. Então, ao longo dos próximos dias, a gente tem que ver se o governo, se o exército, né, ou se as forças de segurança da Colômbia vão conseguir resolver a questão, mas o fato é que a violência está em alta na Colômbia e o governo, portanto, anunciou, acho que não tinha muito jeito, que estava encerrando, pelo menos temporariamente, qualquer tipo de negociação ou contato com o Exército de Libertação Nacional, a ELN, Daniel. Tanguy, avançamos para a geleia da Shakira de hoje? Por favor, Daniel Souza, a última geleia Shakira da semana, o que você traz para a gente aí? Ô Tanguy, eu trago para os nossos amigos a informação de que o governo Donald Trump resolveu trocar a Resolute Desk, que é justamente aquela mesa bonita que o presidente dos Estados Unidos utiliza no Salão Oval. E a justificativa para a troca é, no mínimo, exótica. Afinal, nós estamos falando de uma troca que foi motivada pelo fato do filho do Elon Musk, que eu me recuso a repetir o nome, eu já falei no outro episódio, eu não vou mais falar, Tanguy. Essa é a posição oficial do Petit Jornal, não temos paciência por nome dos filhos do Elon Musk, é isso. Não temos paciência por E olha que o meu nome é Tanguy, tá? O meu nome é Tanguy, mesmo assim a gente não tem paciência. Mas a gente está falando de um nome muito complicado e absolutamente incompreensível. Então, mas o fato é que o garoto, o guri, rapaz, de 4 anos, colocou meleca na mesa do Trump. Lembra que ele foi outro dia no Salão Oval, xingou o Trump, falou, você não é presidente, sai daqui, não sei mais o quê. Além disso, ele botou meleca na mesa e o Trump mandou trocar a mesa. Porque afinal é isso que adultos fazem, Tanguy. Quando uma criança bota meleca na mesa, o que você faz? Troca a mesa. Né? Troca a mesa, não limpa a mesa, você não faz ali, né, algum tipo de manutenção. Não, troca a mesa. Porque afinal o garoto meteu meleca nessa mesa e eu não quero mais essa mesa porque o filho do Elon Musk colocou uma meleca por aqui. É uma idade mental ali similar, né, Daniel? Tá batendo ali certinho de maturidade, então, no mesmo né, nível. com relação ao caso ali. A maturidade é uma criança que bota meleca, um adulto que manda trocar a mesa, uma mesa histórica do Salão Oval da Casa Branca. É isso, né, Daniel Souza? O homem mais poderoso dos Estados Unidos manda trocar a mesa porque uma criança botou meleca. Então, é esse o caso. Eu fiquei um pouco atônito, tá, Daniel? Essa é uma daquelas pautas que eu vou procurar para ver se é verdade, porque não é possível. Vai auditar. Ser verdade. Eu vou auditar. Daniel traz umas pautas aí que, sei lá, eu às vezes fico desconfiado que não é possível que seja verdade. Vou auditar e se for verdade, se for mentira, eu vou te denunciar, Daniel Souza. Vou explanar e todo mundo vai saber a verdade. Agora, se você quiser, para além de auditar a meleca na mesa do Salão Oval, você quiser auditar, por exemplo, a vida de Donald Trump, ou se você quiser saber como é que os Estados Unidos estão se posicionando hoje com relação ao sistema internacional, quem são os aliados dos Estados Unidos, quem são os inimigos dos Estados Unidos, como é que está, de verdade, a economia americana, quais são as perspectivas dos Estados Unidos em termos, por exemplo, de inovação, você vai encontrar tudo isso lá no peticursos.com.br. Vamos iniciar, a partir da próxima terça-feira, um curso sobre os Estados Unidos, sobre a posição atual dos Estados Unidos. Você assiste, como aluno, a todas essas aulas ao vivo, né, sempre às terças-feiras, às 19 horas, e ainda tem acesso a todo o catálogo de curso do Petit Curso. Está lá, entra no peticurso.com.br e dá uma olhada no catálogo. Eu tenho certeza que você vai gostar
de boa parte do que a gente já produziu e você passa a ter acesso a essas aulas de forma automática, na hora que quiser, do jeito que quiser, no dia que quiser. É um streaming de atualidades, um streaming de educação do Peticurso, peticurso.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. Fica aqui o nosso genuíno agradecimento a cada um de vocês. E fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, considere se tornar um apoiador do nosso projeto, se você gosta do nosso conteúdo, se o Petit faz diferença na sua rotina. Aqui no descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, uma forma prática, instantânea, você pode ativar o Pix recorrente. Você também tem o link para o Apoia-se e para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, amanhã tem Petit Invest, segunda-feira de manhã tem bate-papo. Nos vemos, um abraço e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.